Após derrubar 10 oponentes, Jin caminhou pelo ringue de ladrilhos cintilantes, avançando em direção aos aprendizes restantes. Ele parou bem na frente de Belop Schmitz. Belop tremeu de medo, suor frio escorrendo. Ele não conseguia entender por que o jovem mestre o havia escolhido. Seria por ele ser fraco e o mestre queria usá-lo para demonstrar poder, reforçar a disciplina militar? Belop, Jin o chamou, sua voz estranhamente calma. Belop estremeceu, gaguejando em resposta. Sim, jovem mestre! Jin olhou diretamente para o aprendiz em pânico, explicando lentamente. Estou bastante cansado depois de lutar com 10 pessoas, mas você, pelo contrário, está perfeitamente bem. Mesmo assim, serei mais forte que você. É por isso que quero lutar com você. Hã? Belop estava confuso, sem entender a intenção de Jin. O que isso significa? Antes que pudesse entender, Jin avançou. Uma aura de intenção assassina carmesim o envolveu enquanto ele balançava a espada de cima para baixo com velocidade aterrorizante. Surpreendido pelo ataque, Belop apenas conseguiu gritar e rapidamente levantou a espada para bloquear. Clang! O som estridente do metal se chocou. A força do golpe de Jin era tão tremenda que empurrou Belop para trás, seus braços dormentes. Jovem mestre, por que você está... A pergunta dele foi interrompida por uma série de ataques avassaladores. Jin não deu um segundo de folga ao oponente. A espada em sua mão se transformou em um turbilhão de aço azul esverdeado, caindo sem parar. Sons de clang, clang ecoaram pelo ringue enquanto Belop pilotava para se defender, completamente sobrepujado pela força de Jin. O som estridente do choque de duas espadas de madeira ecoou pelo campo de treinamento coberto de neve branca. Belop cerrou os dentes, esforçando-se para bloquear o ataque poderoso de Jin. Você defendeu bem, Jin comentou, um sorriso confiante se formando em seus lábios enquanto seus olhos permaneciam afiados como lâminas. Surpreendido pelo elogio, Belop só conseguiu gaguejar. Obrigado, mas naquele exato momento, Jin agiu. Ele inesperadamente agitou a mão, atirando um punhado de neve fria direto no rosto de Belop. Atacado de surpresa, Belop soltou um grito e cambaleou para trás, esfregando os olhos em pânico. Sem perder um segundo, Jin disparou como um fantasma. Aproveitando a guarda baixa do oponente, ele girou e desferiu um chute como um trovão na lateral de Belop. O impacto forte fez Belop gritar de dor e ser arremessado. Ele cambaleou ao cair no chão de pedra fria, uma mão segurando a costela dolorida, o rosto contorcido de agonia, tentando se levantar após o ataque. A ponta da espada de madeira de Jin parou logo acima do pescoço de Belop, que estava caído no chão ofegante. Os olhos do estudante se arregalaram, cheios de pavor e descrença. Jovem mestre, o que está fazendo? Jin olhou para baixo friamente, sua sombra cobrindo o oponente. Você acha que eu te chamei aqui só para lutar? Jin disse, eu poderia ter te matado naquele momento. Ele retraiu a espada, a voz sem um pingo de clemência. Levante-se, serei clemente apenas desta vez. Cambaleando e apoiando-se na espada para se levantar, Belop sentiu os murmúrios dos outros estudantes que observavam de longe. Naquele instante, um brilho dourado intenso irrompeu de seu corpo. Isso é... aura? Mesa exclamou em choque, seus olhos arregalados testemunhando a cena inacreditável. Um rosnado saiu da garganta de Belop, enquanto a poderosa aura envolvia seu corpo, transformando a espada de madeira comum em uma arma luminosa. O poder emanava com ferocidade, fazendo o ar ao redor vibrar. O medo transpareceu no rosto de Mesa, que apressadamente disse, Instrutor Garon Altermir, temos que impedir isso. Se continuar, o jovem mestre estará em perigo. Garon franziu a testa, o semblante tenso, mas antes que pudesse agir, a voz de Jin soou, fria e cheia de autoridade. Esta é uma ordem. O que vocês viram hoje, levem para o túmulo. A ordem do jovem mestre da casa Runkandel era absoluta. Garon curvou a cabeça, a voz cheia de resignação. Entendido. Mesa ao lado estava em choque, sem reação. Envolto em um halo dourado, Belop olhou diretamente para Jin. Seus olhos já não exibiam medo, mas sim uma firmeza inabalável. É realmente isso que você quer, jovem mestre? Um sorriso de satisfação passou pelos lábios de Jin. Sim. Jin olhou diretamente para seu oponente. Se você sabe usar aura, Jin falou, sua voz calma e provocadora, não a segure. O desafio de Jin foi como uma faísca em um barril de pólvora. O rosto de Belop Schmitz contorceu-se, ele cerrou os dentes, a raiva explodindo em seus olhos. Sua habitual desenvoltura desapareceu, substituída por um ódio glacial.
Você cometeu um erro, jovem mestre, Bellop rosnou, cada palavra sibilando entre seus dentes. Se você queria lutar comigo, então deveria ter lutado comigo primeiro. Assim que terminou de falar, Bellop explodiu. Uma aura dourada e brilhante jorrou de seu corpo, girando como um turbilhão. Com um grito ressonante, ele avançou, seu corpo transformando-se em um borrão. A espada de madeira em sua mão, agora envolta em uma luz ofuscante, desceu com a força de um trovão. Diante do ataque impetuoso, Jin permaneceu calmo. Ele ergueu a espada para a parar. As duas espadas de madeira colidiram, criando um estrondo ensurdecedor e uma explosão feroz de energia vermelha e amarela irrompeu. A força do impacto gerou uma onda de choque que se espalhou ao redor, arremessando ambos para trás. Seus pés arrastaram-se pelo chão de pedra, deixando marcas profundas, enquanto poeira e detritos voavam. Após o primeiro impacto, houve uma breve pausa. Jin recuperou o equilíbrio, mas seu coração batia forte. O espanto era evidente em seus olhos azuis. Ele permaneceu em silêncio, sua mente tentando processar o poder inacreditável que acabara de enfrentar. Eu não esperava que ele fosse tão forte, Jin pensou consigo, uma sensação de surpresa o invadindo. Eu já sabia que Bellop era muito forte. Toda vez que os aprendizes treinavam, ele descobria as habilidades e estratégias do oponente, depois lutava de igual para igual e perdia de propósito de forma lógica. Uma memória surgiu na mente de Jin, a imagem de Bellop em lutas anteriores, facilmente dominando o adversário e então aceitando uma derrota calculada, deixando o oponente comemorar uma vitória vazia, enquanto ele parecia estar analisando algo. No instante, Jin não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Inesperadamente, ele já podia usar aura. Diante dele, Bellop rugiu, despejando toda a sua força na grande espada. Uma aura dourada ofuscante rompeu, envolvendo a lâmina colossal enquanto ela descia com peso esmagador. Em resposta, Jin também usou sua força. Sua espada brilhou com uma aura azul gélida, enfrentando diretamente o ataque impetuoso. As duas energias colidiram violentamente, criando uma explosão ensurdecedora que abalou a arena. Crook, Bellop cerrou os dentes, tremendo por ter sido atingido na mão que segurava a espada. Hã? Bellop exclamou horrorizado. Sem a arma, Bellop ficou completamente exposto. Aproveitando a oportunidade num piscar de olhos, Jin avançou como um fantasma. Sua mão enluvada agarrou firmemente a gola da armadura de Bellop, levantando o oponente do chão com tanta facilidade como se não tivesse despendido esforço algum. Antes que Bellop pudesse se recompor, Jin o dominou rapidamente por trás. Bellop jazia estendido no chão, imóvel. A luta havia terminado. Bellop ajoelhou-se no chão frio da arena, os cabelos dourados e emaranhados cobrindo seu rosto suado. Ele ofegava, tentando se levantar em vão. Seus olhos se ergueram, cheios de confusão e ressentimento, fixos em Jin. Por quê? Você parou! Bellop gaguejou, a voz sumindo de exaustão e raiva. Você disse que queria uma luta de verdade, então você tinha que lutar até o fim. Jin apenas ficou ali em silêncio, o rosto estranhamente calmo, os olhos azuis sem uma única ondulação. O silêncio de Jin jogou mais lenha na fogueira. Bellop rosnou, a frustração subindo em seu peito. Você se diverte tanto brincando com os outros? Como eu poderia me divertir? Jin respondeu suavemente, a voz monótona. Então por que isso? Bellop gritou, o desespero evidente em seus olhos. O olhar de Jin mudou um pouco, um traço de tristeza. Provocá-lo assim, isso também me dói muito, disse ele, a voz abaixando. Dói mais do que você imagina. Sua mão enluvada de ferro apertou, emitindo um clangue seco. Bellop estava completamente confuso. O que você sabe sobre mim para me levar a isso? Jin abaixou-se para pegar a espada de madeira no chão, seus movimentos lentos e decisivos. Como você disse, eu não o conheço, mas há algo que eu sei. Ele se virou para encarar Bellop, os olhos estranhamente afiados. Cuidado é um luxo, reservado apenas para os fortes. Você é mais fraco que eu, e também mais bondoso do que eu. É claro, isso é algo que eu gosto, mas... Jin se aproximou, colocando sua mão enluvada de ferro no ombro de Bellop. O toque inesperado fez Bellop se assustar, olhando para cima. A voz de Jin ressoou, severa, mas também cheia do peso de uma verdade cruel. Você não pode sobreviver neste inferno se mantiver essa bondade.
Jean olhou diretamente para Bellop, sua voz séria e sincera. Bellop, torne-se forte para proteger essa sua bondade. Comigo e com todos. Peço desculpas por ter sido tão duro. Bellop ajoelhou-se no chão de pedra branca, os cabelos loiros grudados de suor, o rosto encharcado de lágrimas. Ele soluçava em silêncio, sentindo-se humilhado e exausto. Jean ajoelhou-se ao lado dele, pousando gentilmente a mão no ombro do companheiro, um sorriso encorajador pairando em seus lábios. Naquele exato momento, alguns criados, trazendo panelas de sopa quente e cestos de pão cheiroso, entraram no pátio. Eles ficaram chocados ao testemunhar a cena à sua frente. Uma mulher exclamou surpresa. "Meu Deus!" Outra sussurrou preocupada. "O treino ainda não acabou. Que tal voltarmos depois?" Ao ouvi-los, Jean ergueu a cabeça, sua voz ainda calma. "Está tudo bem, podem trazer." Ao ouvir isso, Bellop rapidamente enxugou as lágrimas que ainda escorriam pelo seu rosto. Ele se levantou, um pouco cambaleante, mas seus olhos brilhavam com uma nova chama de determinação. Ele olhou para Jean e disse com convicção: "Mestre, por favor, vá pegar a refeição de hoje." Jean observou a expressão determinada de Bellop, um sorriso caloroso e satisfeito se espalhando por seu rosto. A luz do sol iluminava seus cabelos pretos, tornando aquele sorriso ainda mais radiante. "Certo", Jean respondeu, "traga a sua porção junto com a minha."